Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática, que é o professor Pedro, e hoje vamos falar sobre revisão dos conteúdos que vimos no primeiro corte, nas aulas passadas. Primeiro, nessa revisão da primeira parte aqui, nós vamos estudar o MMC e o MDC. MMC é mínimo múltiplo comum e MDC é máximo divisor comum, tá bom? Então, temos aqui o primeiro exemplo. Sabendo que x é igual MMC desses dois valores, 8 e 10, e o y é igual a MMC de 6 e 8. Calcule o valor da expressão x mais y. E aí, para calcular esse valor, eu tenho que descobrir o MMC desses dois valores, para descobrir o valor de x, e o MMC desses dois valores, para descobrir qual que é o valor de y para jogar nessa expressão e resolver ela. Então vamos lá. O MMC entre 8 e 10. Então vem aqui, vou fazer pela forma de fatoração, que é uma forma mais simples de se resolver, bem mais tranquila. Então o MMC, vou começar dividindo esses valores por 2. 8 divide por 2 é 4, 10 divide por 2 dá 5, por 2 de novo. 4 dividido por 2 é 2, 5 não divide, então repete. É claro, professor, ele divide, só que na fatoração não posso dividir aquele valor para dar um número com vírgula, tem que ser um número inteiro, tá? Sem vírgula. Aqui eu vou dividir por 2 de novo, então aqui dá 1, repete o 5, porque ele não divide, e eu vou dividir por 5, dá 1, e aqui propriamente já era 1. Então aqui eu termino o meu MMC. O que eu faço aqui agora? Eu vou multiplicar esses valores. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 5 é 10. E aí eu multiplico esses dois valores aqui. 4 vezes 10, 40. Quer dizer que o MMC entre 8 e 10 é 40. Então o x vale 40. Beleza. Agora vamos descobrir o y. Y vai ser o MMC entre 6 e 8. Então vamos lá, 6 e 8, dividindo por 2, sempre começa por 2, 6 divide por 2 dá 3, 8 dividido por 2 dá 4, por 3, aqui tem um 3 e aqui tem um 4, então vou dividir por 2 de novo, porque o 4 dá para dividir. 3 repete, 4 dividido por 2, 2, por 2 de novo, porque aqui tem um 2, repete o 3, 2 dividido por 2 é 1, e aí agora eu vou dividir por 3, 3 dividido por 3 dá 1, e aqui 1. E agora eu vou multiplicar esses valores. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, tá? Multiplicando o 4 vezes 6 é 24. Então o MMC entre 6 e 8, 24. Beleza? Finalizei os MMC. Então o x é 40 e o y é o MMC entre 6 e 8, que é 24. E aí eu vou para a expressão. A expressão fala para mim que aqui eu tenho um x somado a um y. Então o x, descobri que é 40, mais o y, que é 24. Depois aqui agora é só somar os dois e eu sei o valor, que é 64. Bom, finalizei essa aula, agora eu vou para a próxima. Essa atividade, agora eu vou para a próxima atividade, que é a questão 2. Um feirante dispõe de 100 peras, 250 maçãs e 300 bananas. O feirante deseja vendê-las em cestos com o mesmo número de frutas e o mesmo tipo de fruta, sabendo que ele deseja o maior número de cestas possíveis, como deve ser montado cada cesto. Então, pessoal, como aqui, fala já maior número, eu vou utilizar o MDC, tá, para calcular. Por quê? O MMC, geralmente, quando eu vou fazer MMC desses valores 100, 250 e 300, pode dar um valor maior, tá? Então, o que acontece? Não pode ser um valor maior porque, geralmente, aqui eu tenho um número menor de todos. Vamos supor o número menor de todos é 100. O MMC pode dar mais do que 100. Então, não daria esse número de cestas para colocar 100 peras, né? Se eu tenho 100 peras e deu lá uma quantidade de cestas 200, como é que eu vou colocar 100 peras em cada, sendo que eu tenho 200 cestas? Então não tem como, tá? Então aqui eu utilizo MDC.
que é o máximo divisor comum, para descobrir o número comum entre esses valores, o menor número comum entre esses valores. Tá bom? Então vamos lá. MDC entre 100, 250 e 300. E eu vou fazer aqui. Tem aqui os valores 100. Vou fazer com a forma de fatoração, que é uma forma mais simples para todo mundo entender tranquilamente como se resolve. E 300. Pessoal, só uma atenção no MDC, porque o MDC é diferente do MMC. No caso, quando eu vou fatorar é a mesma coisa, só que o número que fatora todos os valores, eu vou ter que colocar esse número em observação, que eu utilizo ele depois. Tá? Então, venho aqui, vou dividir por 2. 100 dividido por 2, 50. 125 dividido por 2, 250 dividido por 2, 125. 300 dividido por 2, 150. Vou dividir por 2 de novo, né? Só que aqui eu vou colocar uma atenção nesse número 2. Por quê? Esse número 2, ele dividiu todos os 3 valores, tá? Então, eu coloco uma atenção sobre ele. Vou dividir por 2 agora de novo. 50 dividido por 2 dá 25. 125 não divide por 2, que dá número com vírgula, não vou dividir. 150 dividido por 2 vai dar 75. Eu não vou circular esse 2 porque ele não dividiu o 125, então tá fora, né, por enquanto. Agora, o que seria bom eu dividir aqui? Eu vou dividir pelo número 5, porque aqui eu tenho um 25, tenho 125, dá para dividir por 5, 75 também. Então aqui, ó, dividindo por 5, 5 dividido por 5 é 5, 125 dividido por 5, 25, 75 dividido por 5 vai dar 15, beleza? Vou circular esse 5 aqui, porque ele faz parte, né? Ele dividiu os 3 valores. Vou continuar. Vou dividir por 5 novamente. 5 dividido por 5 é 1. 25 dividido por 5 é 5. E 15 dividido por 5 é 3. Então, esse 5 aqui também dividiu todos os valores. E agora, por fim, né? Finalizando aqui nossa conta já, eu posso dividir por 5 para continuar, porque aqui já tem um 5, ou por 3. Vou dividir por 3. O 1 continua, 5 não divide, continua, 3 dividido por 3 dá 1. E agora eu vou dividir por 5. Aqui já é 1, aqui também, 5 dividido por 5 é 1. Pessoal, muita atenção, porque aqui ó, o 3 dividiu só esse valor, não dividiu esse e esse aqui já tinha finalizado, então não entra. O 5 também dividiu só esse e não dividiu esse e nem esse porque já tinha finalizado. Então eu vou pegar só aqueles valores que eu circulei, que foram os que dividiram os 3 ao mesmo tempo, que o MDC eu faço assim, tá? Então aqui eu vou pegar o 2 vezes 5 vezes 5. Então 5 vezes 5 eu sei que é 25. 25 vezes 2 é 50. Então o MDC entre 100, 250 e 300 é 50. O que isso significa para mim, né? Para o nosso exercício? 50 cestos é a quantidade que eu vou poder montar, tá? Então, 50 cestos. E aqui vem outra coisa. Sabendo que deseja um maior número de cestos, né? Por isso que eu uso o MDC, porque fala maior. Como deve ser montado cada cesto? Ele pergunta como vou montar cada cesto. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o número de frutas que eu tenho e dividir pelo total de cestos que eu vou montar. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, eu tenho 100 peras, vou dividir por 50. Por quê? São 50 cestos, tá? Então, eu dividindo aqui, ó, 0 corta 0, 10 dividido por 5 é 2. 2 peras em cada cesto, tá? Então, aqui eu vou descobrir como esses cestos vão ser montados e quantas frutas eu vou colocar em cada cesto. Aqui eu tenho 2 peras. Depois, eu vou lá, eu tenho 250 maçãs, né? Vou dividir pelos 50 cestos que eu tenho. Esse 0 corta esse 0. 25 dividido por 5 é 5. Então, 5 maçãs em cada cesto. Por fim, eu vou descobrir agora a quantidade de bananas. 300 bananas dividido por 50 cestos. Corta esses 2 zeros. 30 dividido por 5 é 6, então 6 bananas
em cada sexto. E aí eu finalizo essa atividade. Vou para a última. Os planetas A, B e C têm períodos de revolução em torno do Sol de aproximadamente 6, 20 e 50 anos, respectivamente. Então quer dizer que o planeta A, ele tem período de revolução que dá uma volta em torno do Sol. Ele gasta 6 anos para isso. O planeta B gasta 20 anos para dar uma volta em torno do Sol. E o planeta C gasta 50 anos para dar uma volta em torno do Sol, essa revolução. Se em uma dada observação eles estiverem alinhados, então agora todos esses planetas estão alinhados, então quanto tempo decorrerá depois dessa observação para se alinhar novamente? Então ele quer descobrir quanto tempo ele vai gastar para esses planetas se alinharem novamente. E aqui eu vou calcular o mínimo múltiplo comum entre esses valores para descobrir quanto tempo vai demorar para que eles alinhem novamente. E quantas voltas cada planeta terá dado nesse período? Isso aqui eu vou fazer um cálculo depois do MMC, tá? Então eu vou fazer aqui o MMC entre 6, 20 e 50. Vamos lá. 6, 20 e 50. Fazer a fatoração por 2. 6 dividido por 2 é 3, 20 dividido por 2 é 10, 50 dividido por 2, 25. Por 2 de novo, né? Porque aqui o 10 dá para dividir por 2, então o 3 repete. 10 divide por 2 é 5 e 25 não divide, repete. Agora eu vou dividir por 3. 5 dividido por 3 é 1, 5 não divide, repete. O 25 também não divide, repete. Agora eu vou dividir por 5. Aqui é 1, 5 dividido por 5 é 1, 25 dividido por 5 é 5. E aí, para finalizar, eu vou dividir por 5 novamente, porque me sobrou um 5 aqui, então esse 1 repete, esse também. 5 dividido por 5 é 1. O que eu faço aqui agora? Multiplico esses valores. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 5 é 15, e esse 5 aqui eu vou repetir ele, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 4 vezes 15. 4 vezes 15 dá 60, e esse 5 vou repetir. E agora, por fim, para finalizar, eu vou multiplicar o 60 vezes 5. Vou fazer aqui nesse cantinho aqui. 60 vezes 5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 6, 30. Então vai dar 300, tá? Finalizando aqui, 300. O que significa esse 300? 300 anos. 300 anos é o que gasta para todos esses planetas darem voltas em torno do Sol e se alinharem novamente, tá? Mas ele pergunta outra coisa: e quantas voltas cada planeta terá dado? Para descobrir isso, é só pegar o número do resultado do MMC, que foi 300, e dividir pelo tempo que ele gasta para dar uma volta só, tá? Então vamos lá, planeta A, por exemplo, aqui, né? Planeta A, eu vou pegar o total, né? O total aqui são 300 anos e ele consegue dar uma volta completa em 6 anos, né? Então eu vou pegar aqui 300 e dividir por 6, tá bom? Total de anos que eles gastam, e esse planeta gasta 6 anos para dar uma volta. Então dividindo aqui, vou fazer essa divisão aqui nesse canto aqui. 300 dividido por 6. Não posso pegar o 3, tem que pegar o 30. 5 vezes 6 dá 30. 30 menos 30, 0. Esse 0 que sobrou eu acrescento lá no final. Então, 50 voltas. Beleza. Planeta B. Planeta B, eu vou pegar o mesmo valor, 300 anos que eles gastam, e dividir por 20, que um ano ele gasta 20 anos para dar uma volta, tá? Então, corta esse 0, 30 dividido por 2, 15 voltas, certo? E o planeta C, eu vou pegar aqui os 300 anos para se alinhar, dividido por uma volta que ele demora, que é 50 anos. Dividindo aqui, eu posso cortar esses dois zeros, 30 dividido por 5 é 6, 6
voltas. E aqui eu finalizo a minha questão. Então, o planeta A demora 50 anos. 50 voltas. Planeta B ele vai dar 15 voltas e planeta C 6 voltas. Ao total, eles vão se alinhar novamente em 300 anos, tá bom? Então, agradeço a participação de vocês. Minha aula finaliza aqui e eu quero também vou deixar um espaço para vocês tirarem um print e desejar aqui uma boa aula, bons estudos e cuidados básicos que temos que ter nesse tempo de pandemia, que está cada vez pior, tá? Usar álcool em gel, máscara e ter um distanciamento social aí para nós cuidarmos das nossas vidas e de outras pessoas que amamos também, tá? Então fica com Deus, até a próxima.